Segunda questão. Um capital aplicado a juros simples durante 2 anos, sob taxa de juros de 5% ao mês, gerou um montante de 26.950. Determina o valor do capital aplicado. Então, nós temos que o tempo foram 2 anos, a taxa de 5% ao mês. O tempo e a taxa não estão no mesmo período, então precisamos manter os dois com o mesmo período. Então, multiplicando, como nós temos a taxa ao mês, para passar o ano é só multiplicar por 12. 12 vezes 5% dá 60%. Então, transformando esse valor para a forma unitária, nós temos aí 0,6. O montante informado foi 26.950 e a questão pede para ser calculado o capital. Bom, usando a fórmula de montante, temos montante igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Substituindo os valores, então montante 26.950, que é igual ao capital C, vezes, a parêntese, 1, mais a taxa, 0,6, na forma unitária, vezes o tempo, que são 2 anos. Lembrando que a taxa ao ano e o tempo ao ano. Multiplicando a taxa e o tempo, obtemos 1,2. Então, 26.950 é igual ao capital vezes, a parênteses, 1 mais 1,2. Então, a primeira operação a ser feita tem que ser dentro do parêntese. E dentro do parêntese nós temos uma soma e uma multiplicação. Então, a multiplicação prevalece em relação à soma. Então, multiplica-se primeiro, depois realiza a soma. Então, somando 1 mais 1,2 dá 2,2. O 2,2 que está multiplicando o capital passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que o capital é igual a 26.950 dividido por 2,2. Realizando a divisão, capital é igual a 12.250. Terceira questão. Um capital é aplicado a juros simples, a taxa de 4% ao mês. Quanto tempo, no mínimo, ele deverá ser aplicado, a fim de que seja possível resgatar o triplo da quantia aplicada? Bom, os dados da questão são a taxa que foi 4% ao mês, passando para a forma unitária 0,04, lembrando que é só dividir por 100, e a questão pede o tempo. E o montante é igual ao triplo do capital. Então, quando a questão informa que vai resgatar, o resgate é sempre o montante, tá? Então, o montante, o resgate é o triplo da quantia aplicada. Como nós não sabemos qual o valor da quantia aplicada, eu considerei como C. Então, o montante é igual a 3 vezes C. Com a fórmula de montante, nós vamos substituir as informações. O montante é 3C, o capital igual ao capital C, vezes 1 mais a taxa, na forma unitária, 0,04, vezes o tempo, que é o pedido. O capital, ele pode, que está multiplicando a expressão em parêntese, ele passa para o lado dividindo. Então, eu tenho 3C dividido por C, que é igual a, parêntese, 1 mais 0,04T. Dividindo o C por C, simplificando aí, 3C dividido por C, eu vou ter 3. Então, 3 é igual a 1 mais 0,04T. O 1 passando para o outro lado, fica negativo. Então, 3 menos 1, que é igual a 0,04T. 3 menos 1 dá 2, né? E o 0,04 que está multiplicando vai passar dividindo. Fazendo essa divisão, nós temos um tempo de 50 meses. Para finalizar, nossa última questão. Calcule a taxa anual de juros da venda de um produto cujo valor à vista é R$ 900, sendo R$ 300 de entrada e o restante no valor de R$ 672 em 3 meses. Os dados da questão.
A taxa ele pediu, que é a taxa anual, precisamos lembrar que essa taxa é anual. Quando uma questão informa o valor à vista e o valor de entrada, o capital vai ser o valor à vista menos a entrada. Então, por exemplo, eu vou a uma loja e compro uma TV no valor de R$ 1.200. Só que eu dou à vista, eu dou de entrada, vamos supor que R$ 400. Então, eu fico devendo à loja apenas 800. Então, o capital tem que ser apenas o que eu fiquei devendo, nesses casos de compra. Tá? Então, se o produto era R$ 900 e eu dei uma entrada de 300, eu fiquei devendo 600. Então, o capital vai ser sempre o valor à vista menos a entrada. Todas as questões que informar que tem entrada e o valor da entrada, tá? O capital é sempre o valor à vista menos a entrada. Então, o valor à vista é 900 menos 300 dá igual a 600. Então, R$ 600 é o capital. O montante é o que eu vou pagar no fim de todo da compra, né? Então, o montante é igual a R$ 672. O tempo que ele informou, o tempo de 3 meses. Bom, precisamos lembrar que a questão pediu a taxa ao ano, taxa anual. Só que o tempo está em mês. Ou eu transformo esse tempo para ano, ou eu calculo ao mês, encontro a taxa mensal e converto a taxa mensal. Tá? Então, eu vou calcular a taxa sem converter o tempo, então vou encontrar a taxa ao mês. No final, eu faço uma conversão, transformo ela para ano. Então, o montante, a fórmula de montante, substituindo o montante 672, que é igual ao capital 600, vezes 1, mais a taxa, eu não sei quanto é, vou calcular, vezes o tempo 3. Então, os 600 que está multiplicando a expressão em parêntese, eu passo para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 672 dividido por 600, que é igual a 1 mais 3i. O resultado da divisão dá 1,12, que é igual a 1 mais 3i. É importante ter um cuidado, que alguns erros que alguns alunos cometem, somar esse 1 mais 3i. Eu não posso, não são termos semelhantes. Tá? O 1 é um número e o 3 é um número multiplicado por uma letra. Então, é uma expressão algébrica, vamos dizer assim. Então, não posso fazer essa soma. Tá? Então, o 1 ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então, de positivo vai ficar negativo. Então, eu tenho que 1,12 menos 1 é igual a 3i. Que dá 0,12. Né? 0,12 igual a 3i. O 3 que está multiplicando o i vai passar para o outro lado dividindo. Então, o i é igual a 0,12 dividido por 3. 0,12 dividido por 3 dá 0,04. Bom, essa é a forma unitária. Para passar para a forma percentual, nós vamos multiplicar esse valor por 100. Multiplicando por 100 dá 4. Então, 4% ao mês. Né? Mas a questão pede a taxa anual. Então, a conversão para a taxa anual, para passar de mês para ano, eu multiplico por 12. Então, 4% vezes 12 dá 48% ao ano. Essa é a taxa anual solicitada pela questão.